Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre o capítulo 14 do livro de Princípios do Evangelho. É isso aí, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Você está no canal Conexão Espiritual e hoje nós iremos falar sobre capítulo 14. Lembrar você que no capítulo anterior falamos sobre o sacerdócio e hoje nós iremos falar sobre a organização do sacerdócio, como ele é organizado dentro da igreja. Mas antes de começarmos, quero agradecer a você pela sua audiência, sua ajuda e pedir a você que se inscreva no canal. Vai aparecer aqui um botãozinho aqui embaixo, você clica em inscrever-se. Olha aí, isso. Você clica em inscrever-se e fortalece o canal, tá certo? Fortalece o canal, é isso aí. Vamos lá, aquele abraço a todos e vamos embora falar sobre o Evangelho. Falamos para você que o sacerdócio ele é o dom, ele é o poder e a autoridade de Deus dada aos homens aqui na terra para que possam servir na igreja. E a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é governada por este sacerdócio. O sacerdócio que está sempre associado à obra de Deus. Continua na igreja de Deus em todas as gerações. Desde Adão até hoje existe o sacerdócio na igreja. Não tem princípio de dias nem fim de anos, como diz em Doutrina e Convênios, seção 84. Ele está na terra hoje. Homens, jovens e adultos são batizados na igreja e, quando são considerados dignos, são ordenados ao sacerdócio. Eles recebem autoridade para agir pelo Senhor e fazer sua obra aqui na terra. E nós temos uma pequena divisão no sacerdócio. Nós temos um sacerdócio chamado sacerdócio maior e um sacerdócio chamado sacerdócio menor, que é um apêndice, um aprendiz do maior. O sacerdócio ele está dividido em duas partes: o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio maior, e o sacerdócio arônico, que é o menor. Você vai encontrar definições do sacerdócio na seção 107 de Doutrina e Convênios. A razão de o primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua época chamava-se o Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas por reverência ao nome do Salvador, passamos a chamar de sacerdócio de Melquisedeque, para que não estivéssemos chamando sempre o nome do Senhor até em alguns momentos em vão. O sacerdócio menor é um apêndice do sacerdócio maior, do sacerdócio de Melquisedeque. Chama-se sacerdócio arônico porque foi conferido a Arão e a seus filhos por todas as gerações. Os que possuem o sacerdócio de Arão têm autoridade para administrar as ordenanças externas do sacramento e batismo. Ou seja, os rapazes da igreja, eles têm um sacerdócio arônico e com isso eles têm autoridade para administrar o batismo e as ordenanças do batismo e sacramento. Os que possuem o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, maiores de 18 anos, têm poder e autoridade para conduzir a igreja e para dirigir a pregação do Evangelho em todas as partes do mundo. Eles administram todos os trabalhos espirituais da igreja. Eles dirigem os trabalhos feitos nos templos, presidem alas, ramos, estacas e missões. O profeta escolhido do Senhor, o presidente da igreja, é o sumo sacerdote que preside o sacerdócio de Melquisedeque. Tudo isso você vai encontrar na seção 107 de Doutrina e Convênios. Agora eu vou explicar para você a diferença entre o sacerdócio e as chaves do sacerdócio. Tem aqui o sacerdócio, tem aqui as chaves do sacerdócio. Qual a diferença? Há uma diferença entre o sacerdócio e as chaves do sacerdócio? Que líderes do sacerdócio recebem as chaves? Vou explicar para você. Há uma diferença entre ser ordenado a um ofício do sacerdócio e receber as chaves
do sacerdócio. O presidente Joseph F. Smith ele ensinou o seguinte: o sacerdócio, em termos gerais, é a autoridade dada ao homem para agir em nome de Deus. Essa autoridade foi delegada a todo homem ordenado a qualquer grau do sacerdócio. Mas é necessário que todo ato realizado sob essa autoridade seja feito no devido tempo e lugar, de maneira adequada e segundo a devida ordem. O poder de dirigir este trabalho constitui as chaves do sacerdócio. Somente uma pessoa por vez possui a plenitude dessas chaves. O profeta e presidente da igreja, ele pode delegar qualquer parte desse poder a outra pessoa, sendo que essa pessoa passa a possuir as chaves daquele aspecto particular do trabalho. Desse modo, o presidente de um templo, o presidente de uma estaca, o bispo, ou o presidente de um ramo, ou o presidente de uma ala, ou missão, o presidente de um quórum, cada um deles possui as chaves dos trabalhos realizados naquela organização. Ou seja, o bispo tem as chaves para a sua ala. O presidente do quórum de elders tem as chaves para o seu quórum. O presidente do ramo tem as chaves para o ramo que ele preside. O presidente de missão tem as chaves para presidir a missão que ele está presidindo. E o presidente de estaca, presidente de templo, como obviamente, tem as chaves para aquela sua designação. Ou seja, digamos que o irmão Souza seja um bispo, por exemplo. O irmão Souza tem as chaves do sacerdócio. Tem um outro irmão lá, digamos o irmão José, ele tem um sacerdócio. Mas para ele utilizar na igreja, por exemplo, o irmão José, ele quer dar uma aula na escola dominical. Aí ele vai precisar falar com o presidente da escola dominical que tem as chaves. Ou o presidente da escola dominical conversa com o bispo que tem as chaves para a ala, para saber se está liberado, autorizado o irmão José a dar aquela aula. O irmão Pedro, por exemplo, só um exemplo, ele quer batizar alguém. Então ele tem um sacerdócio, mas para ele batizar ele precisa de uma autorização de alguém que tem as chaves, ou seja, alguém que autoriza ele a fazer aquela ordenança. Esta é uma definição básica sobre o que são chaves. Dentro do sacerdócio existem algumas divisões chamadas de ofícios. Ofícios e deveres do sacerdócio. Por exemplo, quando o sacerdócio arônico, que é o sacerdócio menor, abaixo de 18 anos, alguns homens recebem o sacerdócio arônico também quando são membros novos em preparação para o sacerdócio de Melquisedeque, que é o maior. Mas quando o sacerdócio arônico é conferido a um homem ou um rapaz, este é ordenado a um ofício desse sacerdócio. Os ofícios do sacerdócio arônico são diácono, mestre, sacerdote e bispo. São 4 ofícios. Cada ofício possui deveres e responsabilidades. Cada quórum é presidido por um presidente de quórum que ensina aos membros os seus deveres e lhes pede que cumpram designações. Alguns homens entram para a igreja ou se tornam ativos após haverem passado da idade usual de recebimento dos ofícios do sacerdócio. Normalmente, eles são ordenados a um ofício do sacerdócio arônico primeiro e podem logo ser ordenados a outros ofícios caso se mantenham dignos. Vou falar para vocês agora a respeito dos 4 ofícios do sacerdócio arônico e depois a gente entra nos ofícios do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos lá. Um rapaz que foi batizado e confirmado membro da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e é digno, poderá ser ordenado ao ofício de diácono quando tiver a idade de 12 anos. Isto mesmo, 12 anos. Os diáconos ficam geralmente encarregados de distribuir o sacramento aos membros da igreja na reunião sacramental, ajudar na conservação dos edifícios e da área da igreja, ajudar a ser mensageiro dos líderes do sacerdócio e cumprir encargos especiais, tais como receber ofertas de jejum. Na verdade, essa designação de receber ofertas ela está um pouco ultrapassada. Hoje em dia é tudo feito eletronicamente, né? Você faz seu pagamento eletronicamente, não passa nada pela mão dos diáconos mais, né? Mas as outras designações estão em dia. Mestre. Então, jovens de 12 e 13 anos são ordenados ao ofício de diácono. Jovens de 14 e 15 anos,
Um rapaz digno pode ser ordenado mestre quando tiver 14 anos de idade ou mais. Os mestres possuem todos os deveres e direitos e poderes do ofício de diácono, e mais alguns. Os mestres do sacerdócio arônico devem ajudar os membros da igreja a viver os mandamentos. Você vai encontrar isso em Doutrina e Convênios, seção 20. Para ajudar a cumprir essa responsabilidade, geralmente, eles são encarregados de servir como mestres familiares. Ou seja, os mestres, com 14 e 15 anos, eles formam dupla, pares, com o sacerdócio de Melquisedeque para visitar as famílias. Eles visitam a casa dos membros da igreja, encorajando-os a viver os princípios do Evangelho e recebem o mandamento de ensinar as verdades do Evangelho contidas nas Escrituras. Os mestres também preparam o pão e a água para o serviço sacramental. E agora nós vamos falar sobre o terceiro ofício do sacerdócio arônico, que é o sacerdote. Jovens de 16 anos acima, eles que são um rapaz digno pode ser ordenado sacerdote quando tiver 16 anos de idade ou mais. Os sacerdotes possuem todos os deveres e direitos do ofício do diácono e mestre, e mais alguns. Um sacerdote pode batizar, coisas que o mestre não pode, nem o diácono. O sacerdote já pode batizar, administrar o sacramento, ou seja, abençoar o sacramento. Ele pode distribuir, ele pode abençoar e ele pode preparar o sacramento. E ordenar outros sacerdotes, mestres e diáconos. Pode também assumir liderança das reuniões, quando não houver um portador do sacerdócio de Melquisedeque presente. Deve ainda ensinar o evangelho àqueles que estão ao seu redor. E existe o ofício de bispo, isso mesmo. O bispo ele é ordenado e designado para presidir o sacerdócio arônico de uma ala. Ele é o presidente do quórum de sacerdotes. Quando age no seu ofício do sacerdócio arônico, o bispo lida principalmente com assuntos de ordem material, tais como a administração de finanças e registros e os cuidados com os pobres e necessitados. O bispo também é ordenado sumo sacerdote, de modo a presidir todos os membros da ala. O bispo é um juiz em Israel e entrevista os membros para que recebam recomendações para o templo, ordenações ao sacerdócio e sejam atendidos em outras necessidades. É seu direito ter o dom do discernimento. Então nós vimos aqui 4 ofícios do sacerdócio arônico: o mestre, diácono, mestre, sacerdote e bispo. Nós iremos ver agora os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque, ou o sacerdócio maior, que são elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 e apóstolo. Nós começamos pelo ofício de elder. Se você tem um sacerdócio de Melquisedeque, você começa por elder. Os elders são chamados para ensinar, expor, exortar, batizar e zelar pela igreja. Todos os portadores do sacerdócio de Melquisedeque são elders e possuem a autoridade de conceder o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, assim como os apóstolos fizeram, que nós já mencionamos aqui no vídeo passado. E Simão ofereceu dinheiro para ter esse poder de utilizar o sacerdócio, que foi firmemente reprovado. Os elders devem dirigir as reuniões da igreja conforme inspirados pelo Espírito Santo. Os elders podem administrar aos doentes, abençoar criancinhas e presidir as reuniões da igreja quando não houver um sumo sacerdote presente. E agora nós vamos falar sobre sumo sacerdote. O sumo sacerdote recebe autoridade para oficiar na igreja e administrar as coisas espirituais. Pode também oficiar em todos os ofícios menores, como todos que nós já falamos até aqui. Os presidentes de estaca, presidente de missão, sumos conselheiros, bispos e outros líderes da igreja são ordenados sumos sacerdotes. Depois de sumo sacerdote tem o ofício de patriarca. Os patriarcas são ordenados pelas autoridades gerais ou pelos presidentes de estaca quando são autorizados pelo conselho dos 12 apóstolos para dar bênçãos patriarcais especiais aos membros da igreja. Sobre bênção patriarcal, nós vamos falar um capítulo especial somente sobre isso, para que você possa entender melhor. Por hora, você entenda que um patriarca, ele
impõe as mãos sobre a cabeça de um membro e lhe confere uma bênção, chamada bênção patriarcal. Essas bênçãos nos fazem entender um pouco a respeito de nosso chamado na terra. Elas são a palavra do Senhor dada pessoalmente a nós. Os patriarcas também são ordenados sumos sacerdotes. Após patriarca, o próximo ofício é 70. Os 70 são testemunhas especiais de Jesus Cristo para o mundo e ajudam na edificação e direção da igreja, sob a direção da primeira presidência e do coro dos 12 apóstolos. Ou seja, os 70 eles trabalham pregando o evangelho, levando o evangelho a outras nações, ou às vezes até a sua própria nação, sempre sob a orientação da primeira presidência da igreja e o coro dos 12 apóstolos. Por falar em apóstolos, é o próximo ofício do sacerdócio de Melquisedeque, apóstolo. O apóstolo é uma testemunha especial do nome do Salvador Jesus Cristo para todo o mundo. Os apóstolos administram os negócios da igreja em âmbito mundial. Os que são ordenados ao ofício de apóstolos, que pertencem ao sacerdócio de Melquisedeque, são geralmente designados como membros do quórum dos 12 apóstolos. A cada um são dadas as chaves do reino de Deus na terra, mas apenas o apóstolo mais antigo, que é o presidente da igreja, exerce todas as chaves. Os outros agem sob a sua direção. Aqui é até interessante perceber o seguinte. Digamos que nós temos o presidente da igreja, que é o presidente Nelson, e temos 2 conselheiros. E nós temos o quórum dos 12 apóstolos. O presidente do quórum dos 12 apóstolos é o presidente da igreja, porque ele é o apóstolo mais antigo. No dia que ele falecer, for para o outro lado do véu, o presidente da igreja, o novo presidente já será conhecido, porque ele será o atual presidente interino do quórum dos 12 apóstolos. Ou seja, melhor dizendo, será o apóstolo sênior, o mais antigo apóstolo do quórum dos 12 apóstolos. Ele irá substituir o presidente da igreja. E ele terá todas as chaves do sacerdócio. Nós vamos falar agora um pouco sobre os coros do sacerdócio. Por exemplo, o Senhor instruiu que a igreja pudesse organizar os portadores do sacerdócio em quórums. Um coro é um grupo de irmãos que possui o mesmo ofício do sacerdócio. Por exemplo, o coro de diáconos, que consiste em até 12 diáconos. A presidência do coro dos diáconos é escolhida mediante um chamado feito pelo bispo, dentre os membros do coro. Ou seja, 12 rapazes com idades entre 12 e 13 anos formam um coro. Se tivermos 13 rapazes, aí já é o segundo coro dos diáconos, ok? E o coro dos mestres, que consiste em até 24 membros. Da mesma forma, a presidência do coro dos mestres é escolhida mediante um chamado feito pelo bispo dentre os membros do coro. Ou seja, garotos, rapazes de 14 e 15 anos terão um coro de até 24 jovens. Se passar desse número, será criado um novo coro dos mestres, né? E agora o coro dos sacerdotes, que consiste em até 48 sacerdotes. É presidido pelo bispo da ala, ao qual o coro pertence. O bispo é um sumo sacerdote, de modo que ele também pertence ao coro dos sumos sacerdotes. E agora vamos falar sobre os coros do sacerdócio de Melquisedeque. Olha só, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já vai, tá ótimo, tá tranquilo, né? No âmbito geral da igreja, os membros da primeira presidência formam um coro, bem como os 12 apóstolos. Os 70 também são organizados em coros. Localmente, em sua cidade, nas alas e nos ramos, nas estacas e nos distritos, os portadores do sacerdócio de Melquisedeque são organizados nos seguintes quórums. O quórum de élderes. Cada quórum de élderes é instituído para que eles sejam ministros locais. No entanto, poderão viajar, não obstante serem ordenados ministros locais. A maior parte do seu trabalho é realizada perto de onde moram. O quórum deve ser composto por, no máximo, 96 élderes. O quórum deve ser composto por, no máximo, 96 élderes e presidido por uma presidência do quórum. Quando esse número for ultrapassado, o quórum poderá ser dividido. E o quórum dos sumos sacerdotes. Cada
cada coro inclui todos os sumos sacerdotes que vivem dentro dos limites de uma estaca, inclusive patriarcas e bispos. O presidente da estaca e seus conselheiros são a presidência desse coro. Os sumos sacerdotes de cada ala são organizados em um grupo com um líder de grupo. Nós vamos ver agora sobre a importância dos coros do sacerdócio. Quando nós somos ordenados ao sacerdócio, um homem ou um rapaz, eles tornam-se automaticamente membros de um coro do sacerdócio. Daí para frente, por toda a vida, espera-se que ele permaneça como membro de um coro do sacerdócio de acordo com o seu ofício. Se um coro do sacerdócio funcionar de maneira correta, os membros do coro serão encorajados, abençoados, integrados e ensinados a respeito do evangelho por seus líderes. Embora um homem possa ser desobrigado de chamados na igreja, como por exemplo professor, presidente de quórum, bispo, sumo conselheiros ou presidente de estaca, não há alteração em sua condição de membro do quórum. Ser membro de um quórum do sacerdócio deve ser considerado um privilégio sagrado, e realmente é. Todas as organizações da igreja funcionam sob a direção dos líderes do sacerdócio, por exemplo, e ajudam a levar adiante o trabalho do Senhor. Como falei, por exemplo, a presidência da organização da Sociedade de Socorro, por exemplo, a organização das moças, dos rapazes, da primária e da escola dominical da ala servem sob a direção do bispado. Essas organizações são chamadas de auxiliares do sacerdócio. E aí a gente finaliza a lição de hoje, trazendo um assunto muito importante, que é para você entender como funciona a organização do sacerdócio dentro da igreja. Como foi dito no vídeo anterior, eu, irmão Souza, eu não posso chegar para o bispo e dizer: bispo, hoje eu vou discursar na igreja. O bispo vai dizer: mas como assim? Quem lhe autorizou? Porque ele tem as chaves para isso. Hoje eu faço parte de um quórum chamado Quórum de Grupo de Sumos Sacerdotes. Na minha ala, nós temos as reuniões juntos com um quórum de elders, mas se quisesse ser separado, poderia. Quem tem o ofício de elder, no quórum de elders, e que tem o ofício de sumo sacerdote, no quórum chamado Grupo de Sumos Sacerdotes. E as irmãs que são presidentes da Sociedade de Socorro, das moças, da primária, e o irmão da escola dominical, eles servem sob a direção do bispo da ala. Eu vou falar em breve a diferença entre ala e ramo, estaca e distrito, para que você possa entender um pouquinho melhor. Mas por hoje é só, pessoal. A gente finaliza aqui, deixando um recadinho, que vai estar desse lado aqui. Fala! Deixa eu ver se é desse lado mesmo. É. Fala um pouquinho pra gente aí, pra gente finalizar o vídeo de hoje. Olá, irmãs e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidá-los a se inscrever no canal Conexão Espiritual e deixar o seu like e o seu comentário, caso você realmente sinta este desejo. No próximo bloco teremos uma mensagem muito especial do Evangelho de Jesus Cristo e de sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É isso aí, pessoal. Vamos seguir aí o nosso conselho aí do cara que sabe tudo. Gente, a gente se vê no próximo capítulo. O próximo será o capítulo 15. Será muito bom falar sobre o povo do convênio do Senhor. Então não perca o próximo capítulo. Eu vou deixar aqui sempre a janelinha do próximo capítulo para você clicar e ser adicionado ao próximo assim que sair, tá bom? Teremos vídeos aqui toda quarta-feira, 8 horas da noite, e todo sábado, 8 horas da noite também. Mais uma vez lembrando, se você quer participar do canal, gravando um vídeo, trazendo uma mensagem, um testemunho ou um discurso, uma mensagem sobre um princípio do Evangelho, vai que você acordou essa semana, esses dias, e você fala: pai, eu quero falar sobre o Evangelho para as pessoas, e eu vou falar sobre o tema X. Você põe o celular na horizontal, perca um pouquinho a timidez e grava um vídeo do tempo que você desejar gravar, e eu coloco aqui no canal para fortalecer a fé dos irmãos, tá joia? E das irmãs, que são especialíssimas. Aquele abraço, a gente se vê no próximo vídeo, ó. Conexão espiritual. Conecte-se ao Pai.